Arquétipos são padrões universais e recorrentes de personagens, símbolos e situações encontrados em mitos e histórias, comumente associados à criação de personagens em qualquer tipo de ficção. Eles são considerados elementos fundamentais na construção e compreensão de narrativas, bem como na análise da psique humana. A teoria dos arquétipos foi popularizada pelo psicólogo suíço Carl Gustav Jung, que acreditava que esses padrões são inerentes à natureza humana e são transmitidos ao longo das gerações. Jung argumentou que os arquétipos são essenciais para compreender o inconsciente coletivo, uma camada profunda da psique que contém imagens e ideias compartilhadas pela humanidade. Embora seja apenas uma teoria, quando aplicada ao desenvolvimento e compreensão da mente humana, os arquétipos desempenham um papel fundamental na criação de personagens que refletem algum grau de realidade. Eles fornecem um conjunto de características e comportamentos com os quais os leitores ou espectadores já estão familiarizados, facilitando a comunicação de determinados temas ou mensagens. Por exemplo, ao criar um herói que enfrenta grandes desafios e supera adversidades, é possível baseá-lo no arquétipo do herói, usando-o como um fio condutor para o seu desenvolvimento. Isso pode envolver a incorporação de características como determinação, coragem ou a busca por um objetivo significativo. Os arquétipos têm a função de aproximar as pessoas de uma face mais familiar do personagem, criando um vínculo de conexão entre a obra e o espectador. Isso permite uma interpretação mais profunda das reflexões que a obra deseja transmitir. Nos animes, uma série de arquétipos é empregada na construção de personagens específicos. Dado que muitos deles são baseados na jornada de um herói, conseguimos identificar determinadas características de Cristo neles. É claro que isso não implica que essas obras tenham a intenção de transmitir essa impressão, mas ao fazê-lo, nos proporcionam uma perspectiva diferente do material oriental. Isso nos permite reinterpretá-lo mais de perto, tornando-o mais acessível para conversar com os otakus à medida que apresentamos Cristo. Mas se você está curioso sobre como vamos abordar isso, fique tranquilo, pois essa será a nossa jornada na discussão deste vídeo. Eu sou Alia, a nova voz neural, e quem sabe a consciência deste canal. E você está no Um Cristão Geek, onde cultura pop e teologia andam em unidade. E estamos começando mais um A Luz da Palavra. Então, sem mais demoras, partiu! No nosso trabalho no Instagram, algumas perguntas sempre voltam à tona de tempos em tempos. Uma delas, que é o tema deste vídeo, é: como os animes podem falar de Cristo? Já que a percepção geral é que as culturas oriental e ocidental são diferentes, e na maioria das vezes, os autores nem se propõem a isso. Alguns nem acreditam em Deus na verdade. É verdade que a população cristã no Japão é muito pequena, para não dizer praticamente nula. De acordo com o relatório da ACN, a porcentagem atual de cristãos no Japão está em torno de 2%. Isso é um pouco melhor do que os relatórios de 2019 e 2020, quando esse número era ainda menor. Mas isso não exclui a possibilidade de trabalharmos com as obras que os japoneses produzem de uma perspectiva ocidental, principalmente cristã. Mas para não ficarmos apenas no jargão religioso, vamos falar sobre o objeto deste vídeo. Toda vez que analisamos uma história, trazemos à tona uma interpretação que está mais próxima da nossa realidade. Essa identificação facilita a compreensão das narrativas e o que elas querem transmitir entre as linhas do conteúdo que oferecem. Esse elemento facilitador da interpretação é chamado de arquétipo. Os arquétipos, embora possam aparecer em diferentes contextos onde são identificados, compartilham uma mesma definição. Eles constituem a estrutura principal que pode ser reconhecida como um padrão para o objeto ao qual pertencem. Na literatura psicanalítica, o arquétipo adota um padrão universal que se repete em diferentes culturas e ao longo do tempo. Esses padrões são considerados inatos e comuns à experiência humana e podem ser encontrados em mitos, contos de fadas, religiões, arte e na literatura em geral de muitos povos. A maioria das obras segue um estilo narrativo que compreende a jornada que aquela aventura vai desenvolver. No contexto dos animes, essas categorias são definidas por públicos: shoujo, shonen, seinen. Conforme o tipo narrativo, elementos que os compõem são introduzidos na obra e só então ela
ela adota o subgênero, como o de ação, entre outros. Por isso, quando você assiste a Sakura Card Captors, Sailor Moon e Fruit Basket, consegue perceber aqui e ali elementos semelhantes, já que todos são do estilo shoujo, mais voltado para o público feminino jovem e adulto. E o mesmo acontece com shonen, que são para o público masculino jovem, e os seinen, que são obras mais maduras. Ainda que exista um padrão para classificar as obras como um estilo narrativo, é possível que esses arquétipos também sejam distribuídos entre os personagens, na medida em que cada componente representa um espectro que gera identificação com o leitor. Alguns podem adotar personalidades mais retraídas, enquanto outros são mais expansivos, navegando de uma ponta a outra. Porém, em diferentes graus, todos vão desenvolver um tipo de elemento comum ao arquétipo padrão. Os personagens com vidas mais sofridas, que se esforçam muito para se superar, assumem o papel de herói, enquanto os personagens mais frios e calculistas podem ser o antagonista, o rival ou o amigo desse herói. Existem também aqueles que são criados com base total em algum personagem histórico, servindo como referência para as atitudes de um personagem em relação ao outro. Ok, Alia, mas onde Cristo se encaixa nisso tudo? Acredito que essa seja a pergunta de muita gente do outro lado da tela. Bom, vamos construir esse argumento por partes. 3 partes na realidade. A primeira delas é falar sobre como Deus se apresenta aos homens. Embora Deus não possa ser quantificado por meios humanos, ele se comunica com a humanidade através de atributos análogos aos presentes nos seres humanos. Isso acontece para que exista essa proximidade entre o ser humano e Deus, por meio desse conjunto compartilhado em alguma medida. O primeiro filósofo a levantar essa hipótese foi Tomás de Aquino, que escreveu em sua obra Suma Teológica a percepção de Deus por meio de um conjunto de atributos inerentes ao homem, concedidos pela graça divina. Esses atributos são reconhecidos em nós por meio das ações que Deus tem em relação à humanidade. Por exemplo, o amor que sentimos uns pelos outros só pode acontecer devido ao amor que Deus sentiu pela humanidade em sua criação. Esse conceito abstrato de conexão tem sua origem na eternidade, uma vez que Deus concebeu toda a criação em algum ponto do tempo. As pessoas podem sentir amor e empatia umas pelas outras em graus diferentes, porque esse sentimento nasceu de Deus ao criar o ser humano e foi depositado dentro dele. Esses atributos estão distribuídos em 9 categorias: bondade, misericórdia, sabedoria, justiça, santidade, verdade, liberdade, paz e amor, como mencionado anteriormente. O segundo ponto é como Cristo se apresenta aos homens. Jesus é a presença física de Deus, nascido de mulher e feito por inteiro semelhante aos homens. Embora ele tenha natureza humana, Jesus guardava dentro de si o contato com o Pai. Por isso, suas atitudes humanas refletiam os atributos comunicáveis de Deus por meio de sua interação com as pessoas. Esse padrão refletido em seus seguidores os tornava semelhantes a Jesus e, por consequência, mais próximos de Deus. O terceiro e último ponto é que, por meio dessa semelhança de atitudes entre discípulos, Jesus e Deus, aqueles que se aproximam dele também se aproximam do Pai, herdando assim o status de filhos de Deus. A primeira vez que os discípulos de Jesus foram chamados de cristão foi na cidade de Antioquia. O termo significa do partido de Jesus e provavelmente foi usado pela primeira vez como forma de desdém ou de escárnio, sendo esse o arquétipo do cristão refletir a Cristo. Muito bem, Alia. Parece até que você realmente entende de Bíblia, hein? Olha, parece que até mais do que você, Paladino. Cálido, você tá querendo ficar preso de novo naquela pedra, é? Bem, continuando. Em relação aos animes, a leitura que fazemos é justamente unindo esses dois mundos. A representação de um personagem na ficção com os arquétipos que identificamos em Cristo. Não é difícil ver em um amontoado de personagens atitudes que refletem o caráter de Jesus, mesmo que ele não tenha originalmente sido criado para isso. Mas, devido aos atributos de Deus estarem estampados na humanidade de forma muito pessoal, ao abordá-los, reconhecemos de imediato essa semelhança, pois ela ressoa dentro de nós, aquilo que já foi depositado na criação. Ou seja, quando o Naruto utiliza seu discurso para convencer seus inimigos, colocando-se no lugar deles e os trazendo para perto, reconhecemos o atributo misericordioso de Deus, assim como a bondade de Tanjiro em relação aos que estão à sua volta, inclusive seus inimigos, a sabedoria de um Shiryu, o senso de justiça de um Midoriya ou o apego à liberdade do Luffy. Esses arquétipos estão distribuídos em variados personagens como um conjunto de padrões que podem nos levar a interpretar Jesus através deles. Claro
Claro que todo o estudo da Bíblia e a leitura exegética também ajudam, mas no fim das contas, os atributos comunicáveis de Deus falam por si só, nos auxiliando a enxergá-lo mesmo que por meio de produtos tão culturalmente diferentes. Dessa maneira, em vez de afastar os jovens de produtos culturais diferentes do nosso, por que não explicá-los de uma maneira que fique mais fácil aproximá-los de Cristo? E isso pode acontecer enquanto vemos nossos personagens favoritos vivendo grandes aventuras e combatendo o mal. Na obra Fator Melquisedeque, Don Richardson conta histórias de como Deus plantou a semente do Evangelho em cada cultura do mundo, de modo que inconscientemente elas pudessem refletir os seus diferentes aspectos no desenvolvimento da história. Portanto, afastar as pessoas da relação com a cultura é um erro. Ela precisa ser reinterpretada para refletir a Cristo e não excluída. Esse ascetismo exagerado em relação à cultura não protege as pessoas da contaminação que muitas vezes ela gera. Veja, lá fora o mundo tenta de todas as formas passar uma mensagem. Eles carregam uma mensagem de vida dura, infeliz, solitária e vazia, e fazem isso por meio de padrões que tentam encaixar nas pessoas. Espiritualizar animes e afirmar que eles não podem refletir Cristo apenas porque são culturalmente diferentes é uma análise muito imatura e equivocada. Isso não apenas desperdiça a oportunidade de alcançar mais pessoas com a mensagem do Evangelho, mas também cria um preconceito infundado, baseado em experiências muito pessoais em relação à abordagem dessas obras. Até o próprio Jesus, ao pregar ou contar suas parábolas, utilizava elementos da cultura local. Por exemplo, ao falar de um homem que saiu a semear ou ao contar sobre um samaritano que se compadeceu de seu semelhante. Portanto, para os pais que têm filhos que gostam de animes, conheçam as obras junto com eles e expliquem como Cristo pode ser visto por meio de seus atributos e arquétipos. E aos jovens que desejam evangelizar, façam o mesmo. Não deixem de falar de Cristo por meio da cultura apenas porque nos falta um conhecimento que nos aproxime mais da verdadeira essência de Cristo. E para você, que ficou até aqui assistindo este vídeo, entenda que todos os elementos criados pelo ser humano são apenas reflexos da criação de Deus. Temos dentro de nós a semelhança com o Pai para criar mundos e histórias que podem refletir os arquétipos de Cristo, impactar pessoas e alcançar cada vez mais almas por meio disso, seja pelos padrões que reconhecemos ou pelos atributos comunicáveis que Deus deixou para que cada um de nós o visse quando nos olhássemos no espelho e, quiçá, interpretá-los na cultura.